Parece que meus pés estão subindo, o chão ao longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo, os teus braços estão me envolvendo. Parece que meus pés estão subindo, o chão ao longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo. Bom dia, turma do 8º ano. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos começar de maneira diferente, mas antes de começar eu queria dar um recado e eu vou até falar abaixo. Aqui na rua tem uma vizinha que ela cria um galo na laje e ele fica cantando toda hora, porque ele é um cantor, só pode. E aí, já tem um tempão esperando, ele não deixa eu gravar minha aula, mas aí eu resolvi gravar com ou sem ele. Então, ignorem os barulhos externos e prestem atenção apenas em mim, combinado? Vamos lá! Eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês, que vocês terão que responder. Mas como vai funcionar? Aqui nos comentários do canal, no local onde vocês podem fazer comentários, vocês vão colocar a resposta aqui no canal. Não é lá no Eclass, é aqui no canal. Não é no grupo do WhatsApp, é aqui no canal, tá bom? Fica atento. Vocês vão colocar a resposta. São 2 respostas, porque são 2 perguntas. E quem responder primeiro leva ponto extra, tá bom? Os outros eu vou levar em consideração e vou pontuar também. Vai valer ponto também. Mas quem responder primeiro leva uma pontuação maior. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Desculpa. Mais uma observação. As perguntas estão relacionadas ao que nós vamos estudar. Então fique atento. Vamos lá. Qual é a palavra bíblica mais forte e uma das mais aconselhadas e que, lida ao contrário, dá o nome do maior império dos tempos de Cristo? De novo, qual é a palavra bíblica mais forte e uma das mais aconselhadas e que, lida ao contrário, dá o nome do maior império dos tempos de Cristo? Qual é a resposta? Fácil demais, não é? Você com certeza já sabe a resposta. Então corre lá e coloca. Vamos para a próxima. A próxima você precisa de Bíblia. Então, se você utiliza a minha aula com seu material do lado, com seu livro, com a sua Bíblia, com tudo ao lado, então você já está aí na vantagem, porque você vai conseguir responder primeiro a segunda pergunta. Vamos lá. Segundo a Bíblia, qual é o melhor remédio para o coração? Segundo a Bíblia, qual é o melhor remédio para o coração? Onde é que você vai achar isso na Bíblia? Provérbios 17, 22. E eu não quero que escreva o verso bíblico. Eu quero que você escreva apenas a resposta. Nós temos 2 respostas. Escreva elas juntas, uma ao lado da outra. Segundo a Bíblia, qual é o melhor remédio para o coração? Pronto. Agora que você já respondeu as 2 perguntas, vamos dar continuidade, tá bom? Para a nossa aula. E o título da nossa aula é Coração Inquieto. Como anda o seu coração? Seu coração está calmo, tranquilo, sereno, ou ele está inquieto, incomodado com algumas coisas? Tem alguma coisa que anda te incomodando? O que te incomoda? Você já falou sobre isso para Deus? Sobre as coisas que estão te incomodando? E esse conteúdo vai falar sobre quem? Bom, no capítulo 10, tá bom? Esse é o capítulo que você precisará ler e estudar em casa. 10 do livro de vocês, que tem com esse título. Ele vem contando a história de um homem chamado Augusto Aurélio, que tem como apelido Agostinho. Quem é esse homem? De onde ele veio? E por que a gente está falando sobre ele? Bom, vamos entender um pouquinho sobre Augusto Aurélio. Quando foi que ele nasceu? Ele nasceu no dia 13 de novembro de 354 depois de Cristo. E ele morreu em 430 com 76 anos. Acontece que ele era um jovem, digamos assim, revoltados, como muitos jovens da nossa época. Existem alguns jovens da nossa época que andam com o coração tão inquietos com algumas emoções e algumas situações e problemas que vivem dentro de casa com seus pais, com a família ou com os amigos, que eles acabam tendo um comportamento inadequado. E Agostinho, ele era assim, ele tinha um comportamento indisciplinar. Ele gostava de beber, de farrear, de andar com a galera, de perder noite, de fazer tudo o que seus pais não ensinavam. Infelizmente, essa era a vida que ele levava. E ele achava a vida dele o máximo. Ele, digamos assim, que ele era o líder da galera. Ele era o líder das pessoas que andavam, de um grupo de pessoas que andavam com ele na farra, na bagunça. E ele liderava essa bagunça. Só que, quando ele ainda estava jovem, ele se envolveu com uma mulher por quem ele se apaixonou. E ele viveu 12 anos com essa mulher.
E dessa mulher nasceu uma das suas maiores alegrias, né? Que era o filho dele. Sabe como é o nome do filho dele? Adeodato. O nome do filho de Agostinho é Adeodato. Bom, ele teve um filho, mas o coração de Agostinho era muito inquieto. A Bíblia fala que ele não conseguia encontrar paz interior, ele não conseguia encontrar sossego para a sua vida. E ele ficava buscando essa paz em coisas que não resolvia a situação. Então, ele tinha uma mãe, e o nome da mãe dele era Mônica. Dona Mônica, ela era cristã, e ela orava muito por Agostinho. E os resultados da oração de Dona Mônica ajudavam muito. Só que ele nem sabia que a mãe dele intercedia por ele, acredita? Ele nem sabia que a mãe dele vivia de joelhos, ali intercedendo pela vida dele. E nessa busca por encontrar paz, e mesmo ele bebia, ele farriava, ele tentou constituir uma família, mas nada disso trazia felicidade. Ele não conseguia entender o que é que estava de errado e o que faltava. E quando foi uma vez, ele entrou para uma seita. E a história nos conta que o nome da seita para a qual ele entrou era maniqueísmo. Nessa seita, o que é que eles ensinavam? Qual é o ensinamento deles? Eles tinham que negar tudo que fosse material, tudo. Até o que não era pecado, eles tinham que negar. Só que, mesmo vivendo de acordo com os ensinamentos dessa seita, ele não conseguia encontrar felicidade nem paz. Então, ele decidiu sair disso tudo e deixar de viver aqueles momentos, porque ele não estava conseguindo encontrar sossego com seu coração. Era uma tristeza, era um pesar, era um peso que tinha na vida dele que ele não conseguia ter paz. Então, teve uma época que ele foi morar em Milão. E morando em Milão, lá na Itália, ele participou de umas reuniões cristãs a convite de sua mãe. A mãe dele convidou ele para participar dessas reuniões e ele foi. Lá participando dessas reuniões, ele decidiu fazer um curso. Ele ouvia as pessoas falando e pregando, ele achava interessante, mas ele não tinha o dom da oratória. Ele não conseguia falar bem. Então ia ter um curso, né? Tomar um curso de oratória, de uma escola de oratória, e ele decidiu participar desse curso. Aí ele disse, olha, eu vou participar desse curso. Lá nesse curso ele conhece um professor, o professor Ambrósio. E esse homem, ele não sabia, mas esse homem era um homem cristão. E a vida e o testemunho do professor Ambrósio começou a mexer tanto com Agostinho que ele achou interessante aquilo ali. E a história vem nos contando que ele teve um encontro com Jesus. Ele começa a conhecer a Jesus através de Ambrósio. Então, ou seja, a oportunidade dele de conhecer Jesus foi através daquele professor. O professor conhecia Jesus, era um cristão e começou a falar de Jesus para ele. E na prática ele via Jesus na vida do professor e ele achava aquilo extraordinário. Ele não conseguia sentir aquilo ainda, mas ele sabia quem era Jesus. Mas aí ele ainda não estava feliz, ele se sentia angustiado, sabe? É como assim, uma coisa é você conhecer a Jesus, outra coisa é você ter um encontro com Jesus e deixar Jesus mudar e transformar a sua vida. Ele não havia sido convertido ainda e ele precisava disso. E a história nos conta que um dia ele recebeu o convite de um amigo e ele foi para um bar. Ele foi para o bar com o propósito de beber, mas quando ele chegou lá nesse bar, tinha um livro, um panfleto lá. E ele começa a pensar o seguinte assim no panfleto: toma e lê, toma e lê. Uma voz vinha o tempo todo na mente dele, pedindo para ele ler. E ele pega e lê, e lê, tá bom? O que estava escrito nesse livro está registrado no livro de Romanos, capítulo 13, no verso 13 e 14. Eu já peguei minha Bíblia, tá? Ela tá aqui do meu lado, mas a linguagem dela é mais formal. Então eu vou ler na versão que o autor do livro de vocês colocou, porque assim fica melhor para o entendimento de vocês. Olha só o que está escrito em Romanos 13, no verso 13 e 14. Diz assim: vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Nossa, que forte! Deus estava falando com Agostinho naquele momento. Deus estava dizendo que tudo que ele estava fazendo estava errado e que ele precisava andar na luz e que essa luz era Jesus. Então a história nos conta que a partir daquele momento ele toma uma decisão.
ele toma a decisão de andar com Jesus e andar nessa luz. Ele se permitiu. Esse encontro que ele teve com Jesus trouxe uma transformação na vida dele, completamente diferente. E a história ainda nos relata que ele tinha um pai, o nome do pai dele era Patrício, e ele não era convertido, tá? Ele não era cristão, mas a Bíblia diz que... a história nos conta, desculpa, eu fico sempre com a Bíblia por causa das histórias bíblicas. Mas a história registra que o pai dele se converteu um pouco antes de morrer, mas ele teve o privilégio de se converter ainda na fase adulta e poder andar ao lado de Jesus. Você já teve encontro com Jesus? Você tem buscado a presença de Deus para que Ele transforme a sua vida? Se você ainda não fez isso, se permita ser transformado por Jesus, se permita andar com Jesus, ao lado de Jesus e conhecer a Jesus. Como é que nós podemos fazer isso? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos motiva, nos anima, é alimento para a nossa alma, para que nós possamos viver uma vida plena ao lado de Jesus, para que o nosso coração não fique inquieto, mas que ele fique calmo e tranquilo, que você tenha um bom dia na presença do Senhor e que o Senhor abençoe você e sua família. Um beijo e até a próxima.